Olá, alterados! Eu sou o Renan Altera, da Altera Arquitetura, e hoje vocês vão acompanhar um tour incrível pela área íntima desse apartamento maravilhoso aqui na Vila Romana, em São Paulo. É um apartamento de 223 metros quadrados. Na semana passada eu mostrei a área social para vocês, então quem não assistiu, assistam o vídeo da semana passada porque tá maravilhoso. E o de hoje vocês vão ter a oportunidade de pegar muitas referências e ver a beleza que é a área íntima desse lugar. Fiquem aí que tá demais. Eu vou começar o vídeo de hoje mostrando a circulação íntima, que tá incrível. Vou convidar vocês para entrarem, vou fechar a porta, porque eu quero mostrar para vocês a porta por trás. A gente pinta todas as portas na mesma cor da parede. Aqui essa porta dá acesso ao quarto do filho dos nossos clientes. A gente tem a porta do quarto de hóspedes e temos a porta da suíte dos nossos clientes. E olha essa grande caixa em tom de verde que a gente fez, que ficou lindo. Então, se você tem medo de ousar, não tenha. Sabe por quê? A gente está num corredor de acesso aos quartos. É um ambiente que você não vai permanecer por muito tempo. Ele é um ambiente de passagem. Então, por que não ousar num ambiente de passagem? Você vai passar e enxergar a beleza desse lugar. A gente usou essa cor verde escolar da Coral. Na parede é uma tinta para parede e na porta é uma tinta especial para porta, que é esmalte à base de água na cor verde escolar. Tem uma pequena diferença porque na parede já é mais fosco e aqui nas portas tem um pouquinho leve acetinado. Você não vai perceber tanto porque é a mesma cor, mas fica incrível. O rodapé a gente também pintou na mesma cor e esse piso é um piso que já existia no apartamento original e a gente só fez a raspagem e aplicou de novo o Bona. Olha esse contraste, gente, que coisa mais linda do verde com a madeira aqui, que é o Cumaru, esse piso no Cumaru natural. A gente entra aqui para a sala de TV privativa, porque se vocês não viram o vídeo da semana passada, aliás, vocês precisam assistir, voltem para assistir, porque eu mostrei toda a área social do apartamento que tá linda, e lá na área social a gente também tem uma sala de TV, só que é uma sala de TV mais aberta, né, numa área muito integrada, e aqui a gente tem uma sala que é mais privativa. E a gente quis trazer o tom de verde, o aconchego, e a gente quis fechar a cor mesmo aqui. E a gente pintou o teto também no verde escolar. Olha que ousado! Você tem medo de ousar aí na sua casa, tem medo de ousar aí no seu apartamento, tem os lugares certos que dá para ousar. E eu acho que nessa sala ficou incrível, porque é uma sala que tá escura justamente para você conseguir assistir uma TV, um filme, qualquer coisa aí no seu dia a dia. A gente fez um aparador aqui embaixo. Esse aparador ele tá bem grande, com muitas gavetas, dá para guardar muitas coisas e ele tá num tom de cinza. Tá? Esse cinza é o cinza grafito, é um cinza com cinza mais fechado. A gente também trabalha com cinzas mais claros, né? Mas aqui você consegue, além de ter essas gavetas, colocar uma fitinha de LED embaixo, que é como a gente fez aqui. Dá uma valorizada, uma leveza, o móvel fica flutuando. E uma outra coisa que vocês poderiam fazer aí na casa de vocês, se vocês forem ainda mais ousados, é colocar esse móvel também no verde. Ficaria clean também, tá? Então a gente tem a TV aqui em cima, alguns itens de decoração. A porta que dá acesso à área de serviços, tem duas portas que dão acesso às áreas de serviços aqui desse apartamento. Uma lá na cozinha e aqui mais uma que você consegue sair pelo hall de serviços também. A gente pintou essa porta na mesma cor e aqui no fundo, olha que interessante, a gente fez umas boiseries na parede. Essas boiseries, elas podem ser feitas de gesso ou de madeira, tá bom? Uma madeirinha bem fininha, ela fica bem perfeita, nesse caso aqui ela foi feita de madeira. E a gente pinta tudo na mesma cor, colocamos aqui uma arandelinha com foco duplo, tanto para baixo quanto para cima. Essa arandela tá nesse ponto e ela também tá ali do outro lado.
Originalmente, na planta desse apartamento, antes dos nossos clientes morarem mesmo aqui, tá? Antes deles comprarem esse apartamento. Esse espaço aqui era um banheiro, era mais um quarto no apartamento, e aqui era um banheiro. Por isso, a gente tem uma diferença no pé direito. Esse forro aqui é um pouquinho mais baixo que esse forro aqui, mas fica quase que imperceptível porque a gente pintou tudo na mesma cor e ficou incrível. Então a gente tem boas RIs aqui também. Esse cantinho foi o cantinho de música que os nossos clientes pediram, né? Então a gente tem que deixar tomadas estratégicas aqui. Penduramos os violões nessa parede. Aqui a gente tem um sofá que é um sofá original do apartamento antigo. A gente só realmente restofou ele, deu uma cara nova para ele, um novo tecido, uma nova cor. Então ele ficou praticamente novo, praticamente não, né? Ele ficou novo aqui dentro do espaço. Uma cortina bem bonita atrás. Para essa sala ser ainda mais aconchegante, a gente colocou um tapete bem grande embaixo. E esse puff é um puff que tem rodinhas. Olha que interessante. Você pode colocar ele aonde quiser. Se você quiser fazer, por exemplo, uma chaise aqui no sofá, você consegue mais uma, porque a gente tem uma chaise fixa aqui, né? E você consegue fazer mais uma aqui. Ou se você simplesmente quiser deixar um puff como mesa de centro, se você quiser, por exemplo, decorar, colocar uma bandeja com algumas coisas em cima, uma mantinha jogada, você pode ficar lindo do mesmo jeito. E aqui a gente tem estrategicamente colocada uma mesinha de apoio, que é aquela mesinha que eu sempre falo para vocês que é onde vai apoiar o copo de água, o copo de suco, o refrigerante, o vinho, né? Então tem que ter essas mesinhas estratégicas colocadas aqui, tá bom? Então a gente fala aqui de um ambiente que é inteiro no tom de verde. Aí, se vocês olharem, a gente tem a máquina de ar-condicionado que também está pintada na mesma cor. Ah, Renan, mas isso pode fazer? É muito importante você consultar a empresa que você vai comprar a sua máquina de ar-condicionado se ela já não te entrega a máquina pintada. No nosso caso, a gente tem empresas que já entregam ela pintada, então você não perde a garantia dessa máquina, tá? Você escolhe a cor e eles já entregam ela assim e fica super camuflada. E aí, eu vou mostrar para vocês agora, aqui nesse ponto, que a gente tava falando para vocês que aqui era um quarto, né? Originalmente era um quarto, tinha uma porta de entrada e ficou essa grande passagem entrando agora para uma sala de TV que é totalmente privativa. Então a gente sai da sala de TV e vem direto para a primeira suíte desse apartamento, que é a do filho dos nossos clientes. E olha só a cor que a gente usou na parede, é a pó de zinco da Souvenir, é um azul muito lindo. E a gente traz esse azul para a porta também, como eu falei para vocês, tem que ser uma tinta esmalte à base de água, mas na mesma cor da parede, então fica bem clean. Aqui é a porta de entrada e a gente tem a porta do banheiro que eu já vou mostrar para vocês. Esse armário é um armário original que a gente preservou, a gente só forrou ele na obra e ele tá aqui intacto. E aí desse lado a gente tem um outro armário que já era original também aqui do apartamento. A gente também protegeu e tá usando ele aqui. Colocamos esse espelho de piso ao teto. Eu sempre falo e dou a dica para vocês que acompanham a gente aí no canal, que esse espelho de piso ao teto é extremamente essencial para você colocar aí no seu quarto, que você vai precisar se trocar. Quarto é o closet, né? Você vai precisar se trocar e se enxergar inteiro. Então é horrível aquele espelho que você só enxerga da metade para cima, tá? Além, claro, da função do espelho de ampliar o espaço, que eu acho que é incrível. Então esse aqui foi de piso ao teto. A gente colocou essa cabeceira até 1,10 m de altura num couro caramelo, que olha esse contraste, eu sou apaixonado por esse contraste. E é uma cabeceira que são vários gominhos. Você pode fazer o gominho mais estreito um pouco, ou você pode fazer ele maior. Nesse caso, ele tá com 15 centímetros, são vários, e ele faz o L. Ele começa nessa parede ali, e aí ele vira aqui para debaixo da janela. A gente limitou a altura dessa cabeceira ao peitoril aqui da janela, o tanto que tem debaixo da janela. Tem essa cama de solteiro que está aqui. Essa cama a gente está utilizando toda a parte de edredons e a parte de cama, mas jogo de cama dela mesmo no azul, para ter essa combinação.
Aqui também daria para fazer uma composição de quadros, alguma coisa nesse sentido, que os nossos clientes possivelmente vão fazer também em algum momento. Aqui, uma mesinha de cabeceira, essencial ter essa mesinha de cabeceira, tá? Com uma luminária principalmente, porque é aquela luminária de leitura, aquela luz gostosa que você vai deitar, vai dormir e precisa ter uma luz mais indireta. Dá para ser direta também, porque você pode movimentar e jogar direto num livro ou uma coisa nesse sentido. Aqui a gente tem uma cortina preta, cortina de madeira preta. Vocês sabem que eu sou apaixonado por essa cortininha de madeira e tem vários tons que vocês podem fazer. Pode ser uma madeira mais clarinha, pode ser uma madeira mais escura, pode ser no preto, pode ser no branco. O que combinar com o seu espaço aí, você pode fazer e vai ficar incrível. Nesse quarto, a gente fez o nosso famoso rasgo no teto, rasgo preto, que a gente já usou em muitos projetos da Altera, que nossos clientes ainda pedem esse rasgo. Tá? É um rasgo que a gente faz diretamente no gesso, mais ou menos aí 13 centímetros de espessura. Isso depende muito da luminária que você vai colocar. A gente coloca luminárias aí embutidinhas de mais ou menos 10 por 10, então tranquilamente fazer com 13 centímetros de espessura. Mas se você for colocar uma luminária maior, você tem que aumentar esse espaçamento. E de profundidade a gente deixa aí com de 3 a 5 centímetros. Aqui tá com 5 centímetros e a gente pinta tudo isso de preto por dentro e nas laterais e coloca a luminária também preta. Fica muito bonito. E aqui nessa parte a gente tem um painel. Eu falo um painel porque é tudo de uma cor só. E a gente tem essa TV que serve também de monitor. E o filho dos nossos clientes passa muito tempo aqui jogando, estudando, tem essa cadeira que é especial para isso também. A gente fez essa bancada aqui, que a gente fala que é uma bancada de estudo, uma mesa de estudo, que está no tampo branquinho, mais clarinho, mas os pés estão no preto, combinando inclusive com esse móvel que é um gaveteiro que dá para usar aqui para guardar muitas coisas de estudo, de uso do dia a dia. Para finalizar esse quarto, eu vou falar de duas coisas. A primeira, o tapete, que é um tapete lindo, neutro, cinza, que tem esse contraste bem bonito com o piso de madeira Kumaru, e o ar-condicionado, que é um ponto incrível aqui no quarto, que a gente pintou o ar-condicionado na mesma cor da parede. Na verdade, ele já veio direto de fábrica assim pintado, e como eu falei, você pode consultar o seu fornecedor se ele já entrega o ar-condicionado na cor que você quer. Chegamos aqui nesse banheiro, que é o banheiro da suíte do quarto do filho. Esse banheiro a gente fez um pouquinho diferente. Na área que está externa ao box, a gente deixou em pintura. E dentro do box, obviamente, que é onde vai molhar, a gente está com revestimento. Aqui a gente pintou na cor que é a mesma cor do quarto, que é a pó de zinco da Souvenir, uma cor linda. Claro que aqui a gente usa uma tinta epóxi, uma tinta mais resistente, que é aquela tinta que vai receber o vapor, se necessário, porque no caso a gente tem um box de piso Altera, então dificilmente vai ter esse vapor saindo, mas se sair alguma coisa, ela não vai manchar, então é importante que seja uma tinta bem resistente. A gente faz um rodapé um pouquinho mais alto, que é para na hora de lavar o piso, evitar que molhe muito a parede. Todos os metais e acessórios aqui desse banheiro estão na cor preta, inclusive olha só que interessante, o espelho aqui, a gente fez uma moldura no preto, tem uma luz indireta vazando em volta, uma fita de mais ou menos 2700K, 3000K, o que você preferir, uma luz mais amarela, fica bem bonito, bem aconchegante. E a decoração do espaço, a luz fica bem decorativa, né? Então fica praticamente a decoração do espaço. Aqui, como eu falei, a gente usou a torneira e os acessórios no preto. Temos a bancada no branco, aqui é o quartzo branco. Nesse caso, a gente tem o frontão, ele se faz necessário porque a gente não tem revestimento na parede. Então você evita que caia ou espirra água na parede nesse caso aqui. Esculpimos a pia no mesmo material e embaixo a gente tem um gabinete no MDF cinza cristal, que é um cinza clarinho e complementa o espaço, deixa ele ainda mais bonito. Vaso sanitário. A gente usou aqui embaixo no piso o Munari, que é o revestimento porcelanato Munari da Eliane, 90 por 90. Nesse caso é o branco, Munari branco mais clarinho.
Dentro do box a gente segue com o mesmo Munari e na parede a gente usa o gouache. Você tem várias opções de cores do gouache para colocar e ficou extremamente bonito porque, olha só, as cores elas se complementam. A gente também fez o esculpimento aqui dessa área do nicho no mesmo revestimento. O chuveiro preto com a duchinha, olha só que interessante. E o box a gente usou de piso ao teto, como eu já havia falado para vocês, com toda essa parte de estrutura dele, né, dos alumínios no preto, porque a gente tem essa janela aqui. Então aqui a gente está no segundo quarto da área íntima e eu vou começar mostrando para vocês, olha só como é interessante. Desse lado da porta, que é o lado que a gente vai fechar a porta, tá no verde, porque camufla toda a circulação. E por dentro da porta a gente está com ela na cor crômio, que é a cor que a gente está usando na textura. Apesar de ser textura, você consegue escolher o nome da cor que você vai usar para a textura. E aqui é a crômio, e a gente usa a mesma cor na porta. E tudo bem você ter a porta nas duas cores, não tem problema, tá? Por fora ela vai estar numa cor e por dentro ela vai estar na outra. Aqui a gente tem um armário que a gente aproveitou, ele é original do apartamento. Temos aqui a porta de acesso ao banheiro, que a gente está falando de uma suíte, né? A gente tem 3 suítes aqui nesse apartamento. E aí, desse lado aqui, a gente tem a parte do quarto. Esse quarto é um quarto para hóspedes e também um escritório. Então a gente colocou aqui um sofá, cama bem confortável, nesse tom que é um linhozinho cru, ele não chega nem a ser tão cinza e nem branco demais, né? Ele está numa cor mais crua. E aí a gente tem textura em todas as paredes. Aqui ainda está sem cortina, nossos clientes ainda vão colocar, mas a gente já deixou preparado, se vocês repararem, o cortineiro com a fita de LED que vai valorizar essa futura cortina. Aqui nesse ponto a gente fez uma serralheria toda branquinha para que a gente pudesse colocar esses itens de decoração. Temos uma TV no alto e se vocês também repararem, os aparelhos dessa TV estão aqui no alto. Olha só que legal. Então a gente passa toda a tubulação saindo da TV e indo aqui para essa prateleira. Aqui embaixo tem esse monitor que é essa mesa que a gente fez também em serralheria com esse tampo branquinho, que acaba tendo essa conversa com toda essa estante que está aqui em cima. A gente tem um ar-condicionado high wall, que é o split ali no alto, também pintado de cinza. Então ele se destaca menos um pouco do que se fosse todo branco. Desse lado a gente fez esse móvelzinho que serve de apoio também, tem muitas gavetas para o dia a dia aqui no trabalho, que estiver usando esse espaço. Também pode ser um espaço para estudo. Aqui uma poltrona bem bonita, nesse couro que é um couro mais caramelo, que traz uma cor aqui para o espaço, visto que a gente está trabalhando com tons bem clarinhos, inclusive no tapete também, que esse tapete é bem maravilhoso. E eu gosto desse destaque do tapete para o piso. Aqui a gente tem um piso com maru, que mais uma vez falando, original. Então a gente traz esse tapete dando esse contraste e é um tapete que combina muito com o sofá. A gente tem esse guarda-roupas aqui que também é original. É interessante falar isso para vocês, porque às vezes vocês vão fazer uma reforma em casa e querem aproveitar coisas boas que vocês têm e tá tudo bem. Basta vocês forrarem direitinho com um papelão durante a obra para não estragar e no final desforrar e limpar, que vai combinar com todo o espaço. Aqui a gente tem uma iluminação mais pontual, a gente usou alguns spots. E ali a gente colocou 2 spots direcionáveis porque futuramente os nossos clientes vão colocar um quadro ali, tá? Eles não terminaram esse quarto ainda, como é um quarto de hóspedes, que é um quarto que não vai ser tanto usado, eles deixaram algumas coisas para fazer depois. E é uma coisa que as pessoas me perguntam muito, sabia? Muita gente fala assim, Renan, quando eu vou fazer um projeto com vocês, eu tenho que executar toda a obra de uma vez e comprar tudo de uma vez? A gente sempre diz que não, que o mais importante é você ter um projeto bem feito, com tudo especificado, com tudo que você precisa comprar. E a obra, você pode priorizar algumas coisas, alguns ambientes que vocês vão usar mais, uma sala, um quarto, uma cozinha, e deixar alguns pontos para mais para frente, quando você conseguir se capitalizar um pouco mais.
Aqui no banheiro de hóspedes a gente usou o revestimento Brera Cimento 90 por 90 da Eliane no piso e em todas as paredes. Eu gosto muito de fazer isso porque dá uma uniformidade, deixa o ambiente clean, um ambiente claro. Obviamente, eu também gosto de fazer o banheiro de outras formas, às vezes parede com revestimento, piso com outro, às vezes o box você coloca uma cor diferente, mas isso depende muito da proposta e depende muito do que o nosso cliente está querendo e está buscando. Aqui a gente está falando de um banheiro mais minimalista, para a gente ter uma cor só predominante em todas as paredes e também no piso, tá bom? Um revestimento muito bonito e que eu acho que vale a pena vocês colocarem no ambiente de vocês. Aqui a gente tem uma bancada em quartzo branco esculpida, a parte da pia dela está bem esculpida aqui, todos os metais também desse banheiro estão no preto. E aí, a gente, nesse caso, fez um frontão. Ah, Renan, mas você tem revestimento na parede. Por que você colocou o frontão? Porque o frontão, qual que é o objetivo do frontão? Você jogar água na bancada e evitar que você molhe uma parede que não tenha revestimento, né? Vai molhar só essa parte. Eu quis colocar aqui nesse caso por uma questão de acabamento, só por isso. Eu achei que ficou mais bonito ele acabadinho direto no revestimento. Mas não teria necessidade funcional de ter este frontão, visto que aqui é um porcelanato. Se fosse parede direto, aí sim você teria que ter o frontão. E aí aqui a gente tem essa saia, que é uma saia na espessura da pedra mesmo de 2 centímetros, e embaixo o gabinete no MDF cinza cristal, que é o cinza clarinho, que vocês estão cansados de ouvir eu falar aqui no nosso canal, porque é um cinza que eu acho neutro, eu acho bonito, eu não me canso dele, combina com qualquer tom de madeira se você quiser usar em outro lugar, então fica extremamente elegante e nobre. Aqui a gente colocou um espelho mais simples, como é um banheiro de hóspedes, é um banheiro que não vai ser muito usado. Nossos clientes não investiram, por exemplo, num armário aqui no alto, mas tem uma luzinha indireta, tá bonito do mesmo jeito. Vaso sanitário, box de piso ao teto, porque a gente tem janela. Então olha só, toda a parte do alumínio do box no preto, combinando com o porta-toalha, combinando com o chuveiro aqui de parede. Aqui esse chuveiro tem uma duchinha, olha só que interessante. Então dá para você colocar uma duchinha também. E fizemos aqui um nicho no mesmo porcelanato, bem iluminadinho com a fitinha de LED. Lembrando que essa fita de LED, ela precisa ser uma fita siliconada, tá? Uma IP65. Por quê, Renan? Porque a gente está falando de uma área que é molhada. Né? Essa fita vai molhar, vai ter o vapor ali do banho. As outras que estão fora, a gente fala que é IP20, que não tem o silicone. Agora, onde vai água, tem que estar siliconada. Aqui a gente colocou o acionador no lado oposto. Normalmente os apartamentos deixam a construtora deixa o acionador, o monocomando ou os misturadores no mesmo lado do chuveiro, só que aqui por uma questão de comodidade, como eu já expliquei para vocês, vocês acionam aqui, coloca a mão, vê a temperatura da água e entra. Diferentemente se fosse lá, que você já ia acionar e molhar toda essa área aqui do braço, certo? Então se você tem a possibilidade de colocar do outro lado, é perfeito. E aí a gente faz um ralo, um detalhe importante que eu quero mostrar para vocês. A gente fez um ralo aqui oculto e a gente diamantou a última peça. Ah, Renan, o que é diamantar a última peça? É fazer esse corte aqui na peça, jogando todos os lados em direção ao ralo, para você não ter nenhum tipo de empoçamento de água aqui. Então essa peça que está inteira aqui, ela tem um caimento dela, e aí essas aqui a gente faz essa diamantação em direção ao ralo. Tem clientes que não gostam muito, mas é muito eficiente, muito eficaz que tenha isso e vale a pena você fazer. Agora a gente chegou aqui no quarto do casal, na suíte do casal. São os 2 últimos ambientes que eu vou mostrar para vocês aqui no tour de hoje. A gente já começa aqui com esse closet incrível. Esse closet, ele já era original do apartamento, então a gente protegeu bem todas as portas durante a obra. Então a gente não mexeu, tá bem conservado e ficou bem bonito. O que a gente fez aqui nesse closet, como eu já falei para vocês, foi restaurar esse piso.
e a gente colocou papel de parede em todas as paredes. E trouxemos esse grande espelho, que é aquele espelho que você consegue se enxergar de corpo inteiro. Essa iluminação aqui é uma luz natural, uma luz neutra. Como que é uma luz neutra? É uma luz de 4000K. 4000K, ela não é nem branca e nem amarela, ela traz uma luz natural para o seu rosto e aqui para o seu corpo quando você estiver se olhando para a sua roupa e tudo mais, tá bom? É importante, claro, ter o pontinho de energia atrás para que você consiga acionar esse LED de um dos interruptores. Então aqui a gente tem o banheiro do casal que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco e agora, olhem só, entrem nesse quarto que tá muito lindo. Aqui nesse quarto a gente basicamente trabalhou com o MDF mais claro, que é esse carvalho. É muito clarinho mesmo, diferente do MDF lá da sala. A gente fez um painel até uma determinada altura. Para ser bem sincero, a gente seguiu a altura da viga. Olha que interessante. A viga que separa os dois ambientes foi que fez a gente ter aqui essa noção da onde a gente queria a altura desse painel. Colocamos uma luz indireta para o alto, tá? E essa LED, essa fitinha de LED, ela tem 2700K de temperatura. A gente colocou uma televisão para os nossos clientes e olha só que interessante esse ripado, que é um nicho que guarda todos os aparelhos. Sabe aqueles aparelhos que a gente não quer que fique aparente, que são feios? A gente rasgou um pedaço da parede. Como esse painel ele já é um pouquinho mais profundo, além do que a gente rasgou da parede, a gente tem essa profundidade do painel. Então cabe todos os aparelhos aqui dentro tranquilamente, eles ficam bem camuflados. Então é um painel extremamente lindo e a gente segue com essa mesma cor virando esse banco de fora a fora embaixo da janela. É um banco, você pode realmente sentar se você quiser e tem várias gavetas embaixo, tá vendo que ele é bem divididinho? E o ponto chave para mim é essa LED colocada que traz essa sensação de leveza, desse banco tá flutuando, que deixa ele ainda mais bonito, mais moderno. Então eu sou suspeito para falar porque eu amo colocar a LED onde eu posso colocar, porque a luz indireta é uma luz bem gostosa. Eu tenho evitado usar luz direta em todos os pontos, principalmente em quarto. Acho que quarto a luz indireta fica bem gostosa. A gente vem com uma cortina de ponta a ponta e essa cortina vai exatamente até essa parte do banco. Olha para vocês verem o cortineiro iluminado, que efeito lindo que ele dá, gente. Vale muito a pena fazer o cortineiro iluminado. E como que você define o tamanho do seu cortineiro? Depende da cortina que você vai colocar. Se você for colocar só uma cortina rolo reta, você vai precisar de mais ou menos 12 centímetros de abertura de cortineiro. Uma cortina de tecido assim, em média de 15 a 20 centímetros. E se você for colocar duas cortinas, uma rolo e uma cortina de tecido, de 25 a 30 centímetros de cortineiro. Principalmente se o rolo for transpassado. Se ele for transpassado, 30 centímetros. Sabem o que é transpassado? Que é para não passar luz. Quando você coloca um rolo um do lado do outro, eles não encostam. Eles ficam com uma frestinha de mais ou menos aí uns 4 centímetros. Então acaba entrando luz. Quando você não quer essa luz, você faz o transpasse do rolo. Você vai passar um na frente do outro por um determinado momento. Tá? E aí você acaba engrossando o cortineiro, tá? Quando você faz o transpasse. Então, se você for usar duas cortinas, um rolo transpassado mais uma cortina de tecido, de 25 a 30 centímetros. É uma dica legal para vocês. Olha só, a gente vem com esse banco e ele vira sendo uma mesinha de cabeceira. Ficou muito bacana essa ideia. Com duas gavetas, a gente segue aqui com os pendentes em cima, caindo em cima, com alturas diferentes e circuitos independentes, significa que os nossos clientes podem acender só o pendente. Na verdade, quem está desse lado aciona esse pendente e quem está do outro lado aciona o outro pendente. Para mim, o destaque do quarto é a cabeceira. Se vocês repararem, a gente tem tons neutros em todos os espaços aqui do quarto. E aí, de repente, a gente traz o verde. O verde é do Renan, o Renan é apaixonado por verde. Então, quando os clientes gostam de tons, pode ser verde, pode ser azul, pode ser marsala, pode ser terracota. Quando o cliente gosta de cor, a gente traz para o espaço e o que a gente fez aqui.
uma cabeceira que está dividida em 3 espaços, ela é mais clean. E aí, olha só, a fitinha de LED em cima também, valorizando o papel de parede. A gente trouxe papel de parede para todas as paredes aqui, que é um linho também, um linho mais bege, que tá super bonito. E aí, o destaque é pro papel, para mim o destaque é para tudo, gente. O papel é o destaque, o papel é destaque, a madeira é destaque. Aqui a parte da cabeceira também é destaque. Então, vocês têm que fazer o quarto e o ambiente de vocês terem destaque, entendeu? Vocês têm que gostar, vocês têm que se apaixonar pelo ambiente, você tem que sentir bem no ambiente que você vai entrar. Aqui a gente faz uma mesinha de cabeceira também do mesmo estilo do lado de lá, né, do outro lado, só que aqui ela já é uma mesinha solta. Também temos os 2 pendentes caindo, aqui um jogo de cama bem bonito e aqui um quadro. O quadro você pode pendurar, você pode simplesmente encostar ele na parede como ele está aqui, da forma que você achar que fica mais bonito, fica mais estiloso aí para o seu ambiente. A gente tem um ar-condicionado que ele foi pintado também, a gente não pintou exatamente na cor do papel de parede, porque a gente não tinha exatamente essa cor, mas ele já deu uma camuflada ali. Então é isso, é um quarto extremamente aconchegante, a gente segue com um piso de madeira aqui e colocamos um tapete na frente dessa cama, que é para você descer e sentir o toque desse tapete, um toque gostoso desse tapete. Então é isso. Estão preparados para o último ambiente do tour de hoje, que é esse banheiro que está lindo. E eu vou começar falando sobre esse revestimento que está predominantemente na maior parte do espaço, que chama Domen. Ele é um revestimento da Eliane, 90x90. Está sendo usado aqui na parede e também no piso. É um tom de cinza e ele remete a uma pedra. É muito maravilhoso. E dentro do box, a gente está usando só na área do box um que chama Boscomel, que ele já é mais amadeirado, tá bom? Aqui a gente fez uma bancada num quartzo cinza clean, é um quartzo extremamente bonito, a gente esculpiu a bancada, a pia, no mesmo material. Quando você faz uma bancada em quartzo, você tem a opção de fazer uma saia na frente, se você quiser maior, ou de simplesmente usar só a espessura do material, que são 2 centímetros. Eu gosto dessa coisa mais clean, desse ar mais clean, limpo, nobre, mas dependendo do projeto dá pra gente fazer uma saia mais grossa também. Aqui embaixo a gente fez um gabinete em MDF, esse MDF é o cinza grafito, que é o cinza mais escuro. Todos os metais que a gente está usando aqui nesse banheiro são metais no tom de preto fosco. No alto, se vocês repararem, a gente colocou um espelho bem grande com luz indireta e luz direta, porque a gente tem uma luz para frente, uma luz neutra de 4000K, que é para você ver a cor original do rosto. Às vezes vai fazer uma maquiagem, quer ver alguma coisa no rosto, então precisa ter essa luz natural. Aqui a gente tem um toalheiro elétrico, eu adoro toalheiro elétrico. Se vocês repararem, a parte da fiação dele está escondida aqui atrás, então não tem aquele... Porque alguns toalheiros você tem aquele fio descendo e você liga na tomada na área externa. Isso não fica muito legal. Aqui está uma ligação direta, então tá super clean, preto, combinando com o restante dos acabamentos aqui do banheiro. Tomada, como eu já falei para vocês, tem que ter tomada nessa área aqui da bancada, que é para ligar um secador de cabelo, ligar uma máquina de fazer a barba. E a gente tem também a parte dos interruptores, que você consegue acender e apagar, por exemplo, aqui essa luz que está aqui atrás, tá bom? E aí a gente vem para essa área que é demais, que é a área do box. Para começar, a gente tem um box de piso ao teto com toda essa parte da estrutura do alumínio dele também em preto. Aqui nesse caso, por se tratar de um box bem grande, a gente fez 2 folhas fixas, que são essas folhas das pontas, e a gente tem as folhas que correm aqui fechando no centro. Se vocês olharem também, eu sempre uso esse puxador, que é um puxador mais clean, mais bonito. Eu não gosto daquelas bolinhas, eu não acho que esteticamente fica muito bonito no apartamento ou na casa aquelas bolinhas, tá bom? Então, ele é um puxador bem cleanzinho, e aí a gente está usando ele dos 2 lados.
Aqui, como a gente tem duas janelas, então a gente pode trabalhar assim tranquilamente o box de piso ao teto. Nesse caso a gente colocou uma banheira de imersão, olha que delícia. Ali a gente tem duas luminárias para dar uma luz mais gostosinha. Fizemos um nicho para os itens da banheira, então a gente tem a torneira que alimenta essa banheira e também o monocomando que vai acionar água quente e fria para essa banheira. E aí desse lado a gente tem os itens do chuveiro. Para começar, um chuveiro lindo de teto quadrado. Aí a gente tem aqui todos os acionadores, os acessórios, os registros em cima e também aqui embaixo a parte do monocomando em preto. E aí a gente fez um banco. Se vocês repararem, a gente tem um banco ali que os nossos clientes conseguem sentar, às vezes para esfregar o pé, alguma coisa nesse sentido. É interessante ter esse banco. Esse piso aqui, como eu falei para vocês, é um piso madeirado, diferente do revestimento que está nessa área externa e na parede. A gente coloca ali um LEDzinho debaixo do banco e LED também em toda a área dos nichos. E para finalizar esse box, a gente tem ali um ralo que está extremamente oculto, bem discreto, que é aquele ralo que eu amo colocar nos nossos projetos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que vocês usem inclusive essa caixa maravilhosa de referência aí para casa de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, curtam bastante. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo, que é muito importante pra gente. Compartilhe com amigos, familiares que adoram essa área da arquitetura. E claro, o mais importante, se inscreva no nosso canal. Toda semana tem um vídeo novo para vocês e na semana que vem a gente se vê. Até lá!